Foi uma representação física de mim abandonando as expectativas colocadas sobre mim. Essa frase foi dita pela Beyoncé em 2024, depois que ela cortou o cabelo, depois que ela virou mãe. E eu quero trazer essa fala da Beyoncé para o nosso bate-papo das felinas de hoje, para que a gente possa olhar para o nosso cabelo ondulado como um símbolo que vai além da estética, como um símbolo de liberdade, como um símbolo total de empoderamento da mulher que somos. Antes da gente começar esse bate-papo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a fazer parte do Movimento Felinas, que é o nosso movimento em que onduladas se reúnem para retomarem o poder das suas ondas. Vai ser um prazer te ter aqui comigo e traga também a sua presença para as minhas outras redes sociais. Vai ser um prazer também te ter por lá. Bom, a Beyoncé, ela fala também numa das entrevistas que ela enxerga o cabelo como uma jornada profundamente pessoal. O que eu quero que você reflita a partir dessas falas é o seguinte: as escolhas que fazemos diariamente sobre o nosso cabelo vêm de um lugar de empoderamento, vêm de um lugar de verdade com quem somos, ou vem de um lugar em que ainda nos sentimos feridas pelas críticas, pelos julgamentos que já tivemos com relação ao nosso cabelo. Isso, minha onça, é o efeito Beyoncé, é você olhar para que lugar você está se relacionando com o seu cabelo. Todas as vezes que você olha para o seu cabelo ondulado, o que você vê? Você vê aquela criança, né, que sofria bullying por causa do seu cabelo, aquela adolescente que ficava insegura por não saber lidar com o seu liso armado. É desse lugar que você está atualmente se relacionando com o seu cabelo? O meu convite aqui é para que a gente mude essa visão, mude essa lente pela qual a gente aprendeu a olhar para o nosso cabelo. Não é aqui o efeito Beyoncé sobre cortar ou não, não é sobre alisar ou não, é sobre se assumir, assumir a sua verdade, assumir quem você é plenamente. O nosso cabelo, ele é esse símbolo maior de que nós somos livres, de que nós não necessitamos dessa aprovação alheia para sermos livres, para sermos quem somos. E quando, né, eu olho para minha história e para a relação que eu tinha e tenho com o meu cabelo, fica muito claro, né, esse lugar em que eu aprendi a negar quem eu realmente era a partir do meu cabelo. Lá em 2009, mais ou menos, eu pensei em fazer o que na época era chamada de escova definitiva, que eu acho que hoje é a escova progressiva, né? Nessa época eu fazia a escova inteligente, que era uma escova que alisava, só que ela era temporária, então todo mês eu tinha que estar fazendo a escova inteligente. E na época eu comentei com a minha cabeleireira, né, que fazia luzes, que eu queria fazer a definitiva. E ela, abençoada, falou: olha, Paula, eu não recomendo você fazer, porque a definitiva só sai com tesoura. Então vamos fazer aqui, às vezes de 15 em 15 dias, a gente faz uma escova inteligente, mas a definitiva eu não recomendo. E aí eu segui o conselho dela, né, e não fiz a escova definitiva. E hoje, né, muito mais amadurecida, tendo um relacionamento muito melhor com o meu cabelo, eu percebo que o que me fez querer fazer essa escova definitiva nessa época era justamente a vergonha que eu tinha do meu cabelo, da curvatura que eu tinha. Eu me lembro que nessa época eu fazia muita chapinha. E uma vez eu estava fazendo chapinha e eu fui passar, né, atrás aqui do meu cabelo e eu senti a curvatura ondulada e eu fiquei com muita vergonha e taca ali chapinha ali para alisar.
Então eu tinha vergonha do meu cabelo, né? Eu não sabia cuidar, eu não sabia que eu era ondulada, e isso fazia com que o meu cabelo ficasse naquele liso armado e eu tacava a chapinha. E eu não quero, minha onça, falar aqui do efeito Beyoncé de um lugar ilusório, de um lugar utópico, tipo o Fantástico Mundo de Bob, sabe? Eu quero aqui, de fato, trazer um caminho possível para que todas nós possamos mudar a relação que nós temos com o nosso cabelo. E eu vou deixar aqui a sugestão de 4 passos, 4 dicas para que você saia desse vídeo tendo um caminho para você aprender a aplicar o efeito Beyoncé na sua vida, a tirar essas expectativas, esses condicionamentos que você aprendeu a colocar sobre o seu cabelo. Então vamos aqui com esses 4 passos começar a mudar essa realidade e ter um relacionamento mais saudável com o nosso cabelo. O primeiro passo é você buscar referências, é você ter referências coerentes com o seu cabelo. E isso, gente, por experiência própria, é muito, muito importante. Você precisa se inspirar em outras onduladas, em outros cabelos semelhantes ao seu. E isso é muito libertador, porque você vê que não é só o seu cabelo que tem frizz, não é só o seu cabelo que fica ressecado, não é só o seu cabelo que amanhece, né, com o cabelo todo esvoaçante. Isso é o natural. O segundo passo: não deixe a preguiça tirar toda a beleza do seu ondulado. Querendo ou não, minha onça, a gente tem que dedicar um tempo para que a gente possa cuidar do nosso cabelo. Um cabelo, ele pode ser sim melhorado, refinado, e para isso a gente precisa de cuidados, cuidados diários. Não precisa assim de 20 passos para cuidar do seu cabelo diariamente. A gente pode simplificar, adaptar os cuidados com o nosso cabelo com a nossa rotina, mas o mínimo tem que ter, né, uma lavagem eficiente, dia sim, dia não que seja, um tratamento express durante a semana e um mais completo ali final de semana, mas você precisa entender que muitas vezes a sua preguiça é o que está deixando a desejar num cabelo bonito. Então não deixe a preguiça te dominar e tirar essa beleza que está escondido aí no seu ondulado. Terceira dica: comece a olhar para aquilo que talvez hoje você veja como um defeito, como algo ruim no seu cabelo, como algo que vai deixar você única. Existe uma técnica oriental em que eles pegam assim, às vezes uma porcelana muito bonita que quebrou, é como se eles fizessem assim um remendo, né, de ouro para consertar essa peça, né, de porcelana e tal, e fica muito bonito. Tá? Então eu quero que você olhe para o seu cabelo ondulado dessa forma. Às vezes, né, o seu cabelo está todo despedaçado, mas você pode remendar, você pode ali trazer um cuidado intencional para isso. Não olhe para talvez um frizz que você está tendo, ou uma falta de definição, ou uma porosidade, ou qualquer questão no seu cabelo como algo ruim, mas é como algo que você pode trabalhar, que você pode buscar soluções, que você pode cuidar. E com isso você vai estar restaurando essa peça tão rara que é o seu cabelo. E o quarto e último passo, a quarta e última dica. Como eu falei, eu não quero aqui falar do efeito Beyoncé a partir de um lugar, né, de utopia. Eu quero trazer a realidade. A gente sabe que a partir do momento que uma mulher assume o seu cabelo, que ela vai mesmo para o mundo colocando toda a sua autenticidade, muitas pessoas vão olhar isso e não vão entender. Aqui eu tô falando das críticas, tá? E eu digo por experiência própria, quando eu comecei a assumir o meu cabelo, eu recebi muitas críticas, aquelas críticas construtivas, que não são construtivas, né? Eu me lembro que falavam muito que eu não estava penteando o cabelo.
Nossa, não penteou o cabelo hoje, o que que foi? Né, mas o meu cabelo simplesmente estava no seu day after. Então, realmente, algumas pessoas não vão entender, não vão aceitar o nosso cabelo, mas eu quero que você entenda que essas críticas falam mais da pessoa do que de você mesma. Essas pessoas que olham para o nosso cabelo e fazem críticas e que trazem esses julgamentos são pessoas, né, que não estão nesse lugar de autoaceitação e elas projetam isso em você, por exemplo. Então, olhe as críticas desse lugar, sabe, desse lugar de uma mulher que empoderou-se de quem é, que não precisa da validação externa para se reconhecer, para se validar. Se você quer colocar o seu ondulado para jogo, coloque. Seja livre e não tenha medo das críticas, não tenha medo das pessoas olharem para o seu cabelo, né, de uma forma pejorativa. Pense sempre isso, tá, minha onça? Essa pessoa tá falando mais dela do que de mim. E vamos fechar esse bate-papo das felinas de hoje com uma frase da Beyoncé: assumir o seu cabelo é um ato de rebelião contra ser essa mulher que a sociedade pensa que eu deveria ser. Então faça do seu cabelo esse símbolo maior de que você é uma mulher livre, de que você aprendeu a se relacionar com o seu cabelo e consequentemente consigo mesma a partir de um lugar de total liberdade, sendo livre, sendo essa mulher que é tão poderosa, é tão dona de si, que ela está acima de qualquer crítica, de qualquer julgamento. Eu espero muito que você saia desse vídeo tendo uma outra visão do seu cabelo, aplique o efeito Beyoncé. Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar com aquela sua amiga que você sente que essa mensagem vai ser contribuição para ela e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo conteúdo.